A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54-3698-1103. Super Andreassa, aniversário Andreassa. Um mês de ofertas e prêmios para você. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O aniversário Andreassa chegou e eu tô aqui para convidar vocês para essa grande festa. Prepare-se para concorrer a Vale Viagens e transformar suas compras na viagem dos sonhos. É muito fácil participar. A cada R$300 em compras, você garante seu cupom e com as marcas parceiras, suas chances aumentam. Prêmios instantâneos direto nos caixas e vale compras de R$1.000. É ganhar na hora! Aniversário Andreassa, a sua viagem dos sonhos te espera. Vem comemorar! Amigos da TV Serra, minha saudação, tudo bem? Prazer, estamos juntos novamente para mais uma edição da nossa entrevista do dia aqui na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro para toda a região cobertura Farroupilha e pelas redes sociais mundo afora. A nossa entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta 54-3698-1103 e também do Super Andreassa, mês de aniversário do Andreassa, muitas ofertas e prêmios para você. O assunto que a gente vai falar hoje aqui na nossa entrevista do dia é um assunto que está na pauta política e social de Farroupilha, na comunidade de Farroupilha, vai permanecer ainda um período, com certeza, dominando o noticiário político e da comunidade farroupilhense, que é a questão da água, do tratamento do esgoto. Aqui no município de Farroupilha se discute muito a questão do futuro, assina aditivo de contrato com a AEG Saneamento, faz licitação pública, municipaliza o serviço. A pergunta é, o que fazer? Lembrando que o município é o dono, é o responsável pela gestão da água e do tratamento do esgoto. O município pode conceder o serviço para outra empresa, mediante licitação, várias modalidades. Eu quero colocar na pauta hoje, então, essa temática com a presença aqui do vereador Juliano Balgarten, do PSB. Aliás, o vereador foi um dos primeiros a levantar esta temática na Câmara de Vereadores. Vereador, prazer te receber aqui. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Obrigado pelo convite, obrigado à oportunidade, aos nossos amigos telespectadores da TV Serra. Obrigado pela oportunidade. Leandro, eu acho que não vai perdurar por só alguns meses. Eu acho que essa vai ser uma pauta latente que ela vai dar sequência, tá? Anos, talvez? Anos. Eu acho que do jeito que o contexto, do jeito que as melancias estão se ajeitando no caminhão, na carroça, para dar sequência, vai ter muito assunto. Eu voltava agora do bairro Cinquentenário, e eles estão abrindo as ruas para fazer a questão dos... O bairro está rasgado, né? Olha, eu acho que tem ruas na Ucrânia onde está tendo a guerra que elas não estão tão destruídas quanto o bairro Cinquentenário. E fui ver algumas questões pontuais, como, por exemplo, uma espécie de um gato que a própria Corsã fez lá de uma moradora na casa.
É uma... Quer dizer, cortou a água de uma cliente da Corsã, é isso? Da EG Saneamento? E fez o gato com a própria ligação. É uma coisa que tem um vídeo, depois tu pode colocar aqui, que repercutiu nas redes sociais, principalmente nos grupos do WhatsApp. Olha, como tu diz aquilo, tu vendo, tu não acredita, tu chegando lá, e digo mais, eles começaram com um bairro, vai ser toda a cidade. Vai ser um caos. Escrevam. Vocês vão me cobrar no futuro ou vocês vão dizer, não, tu tá certo, mas eu não quero falar no tom de certeza. É que é fato, é aquele negócio, tu botar o dedo na tomada, tu vai botar o dedo na energia elétrica, provavelmente tu vai tomar choque e vai ser aberto, vai ser um caos. Do jeito que tá, quem está fazendo o serviço começou errado, vai terminar errado. O senhor fez uma declaração, vereador, na sessão da segunda-feira, inclusive eu repercuti lá na Rádio Mira na terça-feira pela manhã também, quando o senhor falava da questão da água, se está ruim agora, daqui para frente, só para trás. Daqui para frente, só para trás, e te digo porque não tem como ter uma expectativa diferente, Leandro. Daí tu vai me dizer, nossa, tu é o profeta do caos, tu é o do contra. Não, muito pelo contrário. Tudo isso que eu estou falando é baseado naquilo que a gente vivencia. Para a Dona Maria, para o seu João, para as pessoas de casa. Tem alguém que está feliz hoje com o serviço que está sendo prestado pela Corsã? A qualidade está boa? Está vindo 100% limpa? Não tem excesso de cloro? Como é que estão os lugares onde que a Corsã mexe? Como é que fica asfalto? Como é que fica os paralelepípedos? Não, está ruim. Se tiver alguma pessoa aqui, algum cidadão que acha que está bom, me apresente, que eu gostaria de conhecer, porque só vejo, só escuto, as pessoas só reclamam. Então, por isso que eu disse, até eu fui enfático na frase, porque não adianta a gente criar uma falsa esperança, Leandro, porque está posto ali. A história está mostrando. De 2008, quando foi assinado o aditivo, até agora, pouco ou quase nada foi feito. E eu quero frisar, lá em 2008, quando o ex-prefeito Pascoal tentou, na sua melhor das boas intenções, fazer com que houvesse o tratamento de esgoto, ele literalmente acabou sendo enganado pela Corsã. O que foi feito? Ele fez o que ele pôde, mas o que andou? Praticamente nada. Até o ex-prefeito Sinhac falava das suas obras, da barragem do Burati, etc. O que foi feito depois daquilo? O que a Corsã fez? O que a Corsã investiu em Farroupilha? Está bom? Não está bom. Então, isso que eu estou falando são dados, é a vida das pessoas. Basta as pessoas conversarem contigo, com os outros vereadores. Eu não ouvi nenhuma vez algum vereador ou vereadora parabenizando a Corsã na legislatura passada e nessa. E não vai ter. Ou se tiver, está quase que nem o que eu posso dizer? Animais que foram extintos? Já foi, passou. Então é preocupante, Adamati. A gente tem, e eu tenho sempre tentado deixar claro, isso que a gente está falando não se trata de partido político, não se trata de bandeira ideológica e não se trata de situação oposição. Se trata da vida de Farroupilha e dos munícipes, porque todos precisam de água. Todos. Tu precisa, eu preciso, todo mundo precisa. E fora que quem está acompanhando a cobrança de esgoto já começou, tem muito erro na execução, tem muitos os problemas, muita fatura vindo errada. Até na própria tarifa d'água tem tarifa que está duplicando, né? E eles estão trocando literalmente os hidrômetros. O famoso relógio, né? Para dar mais precisão na cobrança para carecer a tarifa. É para ter argumento? É para ter lucro. Quando alguém está fazendo isso. Mas o hidrômetro tá descontrolado, em outras palavras? Provavelmente. E quem vai contrapor? Imagina. Cadê a fiscalização? Pois é um município que tem que ficar em cima. E o município, do jeito que está e o que a gente tem acompanhado por os bastidores, o município vai dizer, sim, Corsã, pode continuar. Eu tenho dito na Câmara, e tu é testemunha, nós temos uma divisão da cidade. Quem é a favor do município é contra a Corsã. Quem defende a Corsã é contra o município. Porque é impressionante, não pode, é quase um papo de sadomasoquista defender a Corsã. Não tem como. Então a gente tem feito o quê? Debate com proposições. Eu, a vereadora Fernanda, a ex-vereadora Glória, a gente propôs uma alternativa. Por quê? Eu volto a dizer, só falar simplesmente o voto contra... O senhor é a favor da municipalização? Por ser contra... Por isso a campanha A Água é Nossa. A água é nossa porque é um bem maior, é um bem essencial. É o nosso patrimônio. A gente propôs a municipalização, baseado no quê? Baseado em municípios como, por exemplo, Caxias, que é superavitário, que tem tratamento de esgoto com quase 50%
E aí o que acontece? Só para vocês terem uma noção, água potável, como é que é um grande volume de investimentos, as coisas estão acontecendo. Isso daria para falar lá da Comusa de Novo Hamburgo, as águas de Ivoti, lá de Ivoti, e o SEMAI lá de São Leopoldo. Ou seja, dá para fazer, só que é uma decisão política. Ah, mas o prefeito não quer. Ótimo, é uma escolha do prefeito, eu respeito, mas nós estamos apresentando uma alternativa. O que nós somos irredutíveis e somos totalmente contra é assinar o aditivo com a Corsã. Assinar o aditivo com a Corsã Egea é chancelar um cheque em branco para eles virem, se adonar do nosso bem, e aí a gente já sabe, vai repetir tudo isso que eu falei durante muitos anos. E vejam só, muito se discutiu, houve uma reclamação super válida da comunidade com o tempo de pedagiamento, 30 anos. A Corsã é 37. É um pouco mais. 37. E o pedágio, algumas coisas a gente consegue evitar, mas a água a gente não consegue evitar, a água a gente precisa. Água é vida, né? Com certeza. Sim. A questão da municipalização, vereador, dá para municipalizar? O município tem condições de fazer isso? Se falam que a municipaliza vai criar um cabide de emprego. Como o senhor vê essa justificativa dada pelo governo? É um discurso populista e barato quando fala do cabide de emprego, porque é só a gente olhar para a própria administração que tem uma empresa 100% estatal que se chama Ecofar. Ou seja, é uma empresa pública e que tem o domínio 100% de indicação dos cargos pelo Executivo Municipal. Fora que tem o ProSaúde, que por mais que seja uma empresa privada, mas as indicações dos cargos são do Executivo. Fora que a gente tem 200 e poucos contratos terceirizados e mais os contratos temporários. Então esse discurso de cabide de emprego é só para tentar criar uma narrativa ideológica. Não é isso que acontece. Dá para municipalizar? Claro que dá. O que precisa ser feito? Uma organização, buscar pessoas capacitadas, pessoas técnicas. Que até agora, Damati, o governo não apresentou pessoas técnicas para defender esse aditivo. Até porque a única pessoa técnica que se posicionou contrário ao aditivo, o procurador do município, o Dr. Valdecir Fontanella, que tem 3 décadas de procuradoria e que há poucos dias atrás se retirou da condição de procurador-geral do município. Por conta própria. Daí alguns vão dizer, não, mas é aposentadoria. Não, não é aposentadoria, porque se fosse aposentadoria ele poderia ter saído antes. E vejam só, eu na condição de historiador, de professor de história, 2020, a história está se repetindo. 2020, quando o doutor Valdecir Fontanella se afastou da prefeitura na condição de procurador-geral, foi nomeado um outro procurador e o que teve? Teve o impeachment do prefeito Clayton. Aconteceu isso. Tu é testemunha, eu sou testemunha, a cidade vivenciou. Agora, o Valdecir se afasta, o doutor Valdecir. Ah, mas por que motivo? Fica uma interrogação, uma reflexão da população. Não vou ser eu que vou fazer afirmações categóricas, mas há uma preocupação. E aí o que eu disse para alguns me disseram, não, mas é que vocês, porque... Eu era cargo de confiança, eu era o baixo clero, eu era diretor do departamento de juventude. E é muito simples. A gente tem que olhar para o que aconteceu no passado e não repetir esse erro. E a gente só aprende... Porque a história vai se repetindo, né? Literalmente, a gente só aprende quando a gente corrige um erro. E as coisas estão sendo feitas muito parecidas. As entidades já fizeram uma carta, uma nota, que querem a licitação, um estudo técnico, e o município, tudo que encaminha, vai dar cheque em branco para a Corsã por mais 37 anos. E aí as pessoas com quem eu converso na rua, Leandro, elas me dizem o seguinte, eu ganho salário mínimo, o que eu vou fazer? Eu vou captar água da chuva? Como é que eu vou pagar? Eu sou aposentado, eu ganho salário mínimo, um percentual do meu recurso vai para o pagamento de remédios, tem a tarifa de água, tem a comida, o que eu vou fazer? E historicamente, a dona de casa que está nos acompanhando, ela vai lembrar, sempre se pagou mais cara a tarifa de luz, a tarifa de energia elétrica, do que a tarifa de água. Hoje, em muitos casos, equilibrou, ou até a tarifa de água está mais alta do que a de luz. É uma reflexão. Quem está nos assistindo vai entender o que eu estou falando, porque eu quero falar para vocês. E eu quero conclamar a população de Farroupilha. Participem das sessões da Câmara. Acompanhem. Não é só o futuro do Juliano, do Leandro, é o futuro da cidade, é o futuro de vocês. Todos nós vamos pagar um preço alto por isso. Vereador, eu quero fazer uma pergunta, me perdoe o trocadilho.
todo aquele trabalho, aquele GT que a Câmara de Vereadores fez, aquele levantamento, toda aquela pesquisa, aquele documento, foi por água abaixo? Não foi por água abaixo, muito pelo contrário, ele deu mais ênfase para definir as convicções. Ele só mostrou o caminho, Leandro, que tinha muitas, como é que eu posso dizer, muitas questões que estavam distante da realidade, baseado naquela primeira minuta que foi para a Câmara no final do ano passado. Mas o que a gente vê? A tentativa do governo era ter aprovado no ano passado ainda. Um movimento da oposição que fez com que o projeto não fosse aprovado. O movimento meu, o movimento do Roque, do vereador Amarante, foi feito por isso que o projeto não foi aprovado para a Agricaixa. Senão poderia e já teria o problema sido agravado. E, na verdade, Leandro, o quê? Eu acho que foi válido, porque a gente discutiu, nós ouvimos a comunidade, nós ouvimos a sociedade civil, nós ouvimos técnicos e nós ouvimos figuras categóricas, como, por exemplo, a GESAN, que é uma agência de saneamento, de um consórcio que é, entre aspas, para fiscalizar. E eu sempre lembro daquela reunião, e é uma pena que aquela reunião não foi gravada, mas estava lá o Demetrios, que é o nome de um dos porta-vozes, dos representantes, e foi perguntado quantos municípios assinaram o aditivo? 317. Quantos deram problema? 317. Daí um outro vereador perguntou, e o que faz? Assina. E se der problema jurídico? A IGEA tem uns 500 advogados. Poxa, mas mínimo coercitivo isso. É mínimo tipo, não vai ter para vocês. É meio estranho. E, Leandro, eu volto a dizer, o governo resolveu fazer uma rodada de conversas com a Corsã e os vereadores, que eu acho que ele começou bem, mas executou mal. Ele dividiu. Primeiro num dia os vereadores da situação, depois da oposição. Há uma divisão, literalmente. E nós fomos eu, a vereadora Fernanda, a vereadora Fran, e estava conosco o Weber, que é assessor da Fernanda, e o Gelson, que é o nosso assessor da bancada. E foi questionado para o Fatioli. Qual que é o cronograma das obras? Ou seja, como é que vai ser a divisão? Quanto por cento vai fazer de rede no primeiro ano? Quanto que vai ser feito na barragem do Burati, etc, etc. A resposta foi categórica. Primeiro assine o aditivo, depois a gente monta o cronograma. Depois que está assinado, faz qualquer coisa? Exato, é a mesma coisa que tu comprar uma casa e depois que tu pagou a casa, tu entrar nela para te olhar. E não tem nada dentro. E aí tu, mas peraí, não, tu comprou, tu já assinou, já recebi, foi. Então, literalmente está sendo dado um cheque em branco. E aí nós apresentamos a alternativa da municipalização, porque nós vemos que é uma fonte rentável e é um controle próximo, ou seja, a população pode criar um próprio conselho, um próprio órgão, a população vai estar em cima. Porque se nós deixarmos a água por uma empresa que tem tantos municípios, os olhos não vão ser para nós, os olhos vão ser diferentes. Se nós criarmos algo para nós vamos cuidar. Tem aquele ditado que diz assim, que quem engorda o boi é o olho do dono. O olho do dono que engorda o boi. Então é nós que temos que cuidar. Então por isso que foi apresentado. E o outro caso que alguns vereadores defendem... Eu quero entrar, vereador, na questão da CPI. Claro. Eu acho que é importante, a gente ficaria aqui falando muito tempo. O vereador tem falado todas as sessões defendendo a criação da CPI da Corsã. Por que uma CPI da Corsã? O que te incomoda? O que te coloca dúvidas? Não, na verdade, certezas a gente tem uma, que não dá mais para continuar com a Corsã. Corsã já deu, venceu o prazo. Tchau, Corsã, tchau, EGEA. Eu tenho dito enfático e repetido. A CPI, Leandro, é mais um instrumento que a gente gostaria, porque vai mostrar numericamente factível quanto que foi o quanto que a Corsã obteve de lucro nesses anos que ela explorou o serviço, quanto que ela investiu e o quanto que ficou deficitário. Por que hoje talvez o maior problema quando se fala na questão de saneamento, que há preocupação por causa do marco legal de 33? Porque a Corsã praticamente não fez nada de saneamento básico. No final do ano passado começou a operar a ET lá no Santa Catarina. Mas... 400 famílias, aproximadamente. Sim, mas e quantas famílias tem? Sim. Quantas ligações precisam fazer? Então, nós temos defendido a CPI, porque a CPI nós temos uma chance de investigar, de convocar as pessoas para vir depor, buscar documentos que são documentos restritos. A gente pode fazer um estudo e mostrar para a população. População, deu errado isso aqui.
É isso que vocês querem. É mais um instrumento para a gente mostrar a parte técnica, que deu errado e a gente não quer mais. Só que o que acontece? A gente tem que ter 1/3 das assinaturas, falta uma, e os vereadores da base do governo não assinam de jeito nenhum. E eles dizem, passou. Tá, mas então, porque tu foi enganado no passado, tu não vai estudar, tu não vai olhar. Ah, mas não é mais Corsã. Claro que é Corsã, só mudou o nome, botou um sobrenome. Então esse discursinho não vai convencer. É Corsã, é Egeia. Parem de tentar mascarar e tirar Corsã, porque é Corsã, é Egeia. Ah, mas botaram o nome para lembrar. Sim, botaram o nome porque é Corsã. Só foi feito o quê? Literalmente comprada a empresa. Seria a mesma coisa que tu tem um restaurante e tu comprar o restaurante, tu manter o mesmo nome e tu colocar uma plaquinha sob nova direção. É basicamente isso. A Corsã é a mesma. Não mudou nada. Bom, a pergunta que se faz também, a Corsã investiu tudo que tinha que investir nesse período de concessão que teve? Não, a Corsã foi troco, migalha. E ainda, Adamati, o que está se falando com esse aditivo? Que eles estão propondo uma outorga. Primeiro que isso aí é uma gorja que eles querem dar para o município. É uma gorjeta? Porque outorga só se dá mediante uma concessão através de licitação. Por exemplo, quando o governo do estado fez a concessão dos pedágios... Tinha outorga, mas houve uma licitação. Aqui não, aqui é uma gorja. E é um dinheiro que vai entrar líquido, livre no caixa do município. Então, pode ser investido em asfalto, pode ser mandado para a escola, enfim. O gestor do dia vai saber como ele vai usar. E fora que a gente foi previsto que vai se gastar em torno de 350 milhões em 37 anos de investimento. É um número raso que tem, mas a gente fez uma conta breve por cima, eles vão arrecadar mais de 6 bilhões nesses 37 anos. Ou seja, é gorjinha que eles vão estar dando para o município. Toma, tá aqui, ó querido, leva aqui um pouco. Então, de fato, é constatado por que tanto querem assinar. Eu tenho uma preocupação gigantesca, Leandro. A gente tem outros planos no sentido de os próximos passos. Nós vamos buscar a judicialização junto à comunidade, nós vamos lutar até o fim. Nós não vamos se render, nós não vamos entregar algo que vai prejudicar a vida das pessoas. Nós vamos até o fim com esse negócio da água. E não é por questão ideológica, é por questão que as pessoas precisam de nós. Se tem uma ideia de quanto a Corsã arrecada hoje, mensalmente, em Farroupilha? Mais de 2 milhões. Tem números, tem dados que comprovam isso? Não tem dados abertos. Mais de 2 milhões? Pouca transparência. Milhões. Tem pouca transparência. Sim. E a gente foi nos municípios visitar da água, cerca de 40% do faturamento mensal vira em lucro. É dinheiro, né? Por exemplo, o Samai em Caxias. O Samai tem quase 1 bi de lucro. Vai fazer ampliação, vai colocar mais extensão de rede, mais tratamento de água. Ou seja, é um planejamento, é uma organização. Mas é o quê? É dentro do município. Então, pensa só. Tu vai estar entregando a água para uma empresa que só está preocupada com o quê? Com o lucro. O lucro acima da vida. Bom, eu vou fechar esse assunto porque o tempo passa, a gente volta a falar novamente sobre essa temática em outra oportunidade. Nós vamos fazer um intervalo, depois na volta também uma outra bandeira que o vereador tem trabalhado muito, que é a questão da Universidade Federal da Serra Gaúcha. Essa não é promessa, está confirmada, vai vir aí. A gente volta em seguida. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54-3698-1103. Super Andreassa, aniversário Andreassa. Um mês de ofertas e prêmios para você. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade,
comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O aniversário Andreassa chegou e eu tô aqui para convidar vocês para essa grande festa. Prepare-se para concorrer a Vale Viagens e transformar suas compras na viagem dos sonhos. É muito fácil participar. A cada R$300 em compras, você garante seu cupom e com as marcas parceiras, suas chances aumentam. Prêmios instantâneos direto nos caixas e vale compras de R$1.000. É ganhar na hora! Aniversário Andreassa, a sua viagem dos sonhos te espera. Vem comemorar! Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Conheça a Howday, a loja de departamentos que vai transformar sua experiência de compras. São mais de 10.000 produtos em um só lugar. Variedade, qualidade e preço justo. Tudo pensado para você. Venha viver uma experiência de compra diferenciada. Estamos te esperando na rodovia RS 122, no Golden Center, ao lado do Via Atacadista em Farroupilha. Howday. Tudo o que você precisa num só lugar.
lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. A dissolução ou o divórcio, eles podem acontecer de duas formas, de forma consensual ou litigioso. Isso significa o quê? Consensual é um acordo onde os cônjuges sentam e definem se tem filhos com quem fica a guarda, o valor da pensão e também, principal, a forma de divisão do patrimônio e também das dívidas. O litigioso, as partes vão constituir cada um o seu advogado e quem decide isso é um juiz, ou seja, ele vai olhar para a lei, o juiz, e vai dissolver, definindo com quem fica cada patrimônio, quais os valores da pensão, as formas de visita. O mais aconselhável sempre é tentar fazer um acordo, separar as brigas, separar as diversões e também, através disso, buscar o término dessa relação. Mas, quando não possível, a gente busca o auxílio do Poder Judiciário. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Super Andreassa. Aniversário Andreassa. Um mês de ofertas e prêmios para você. De volta aqui pela TV Serra, nossa entrevista do dia, nos canais 26 e 526 da NET, claro, para toda a região cobertura Farroupilha e mais redes sociais. A entrevista do dia tem a chancela da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103 e Super Andreassa, mês de aniversário Andreassa, muitos prêmios, muitas ofertas para você. Vai no Andreassa, você também. Vereador Juliano, um outro assunto que o senhor tem se debruçado muito é a questão da Universidade Federal da Serra Gaúcha. Eu acho que o senhor já perdeu a conta de quantas reuniões o senhor já participou, mas enfim, tem marcado presença na medida do possível em todas elas também. Temos avanços muito importantes, cursos já definidos. E está certo, né? A Universidade Federal da Serra Gaúcha não é mais um projeto, é realidade em breve, né? Agora o próximo passo burocrático é a aprovação junto ao Conselho Superior Universitário, que é um órgão deliberativo da instituição, que eles que vão aprovar. Tem um grupo de resistência, que é quase um debate político, mas acredito que vai ser aprovado porque o apelo público, o apelo regional tomou uma proporção gigantesca. Porque nós não estamos falando só de agentes políticos, nós estamos falando da comunidade, nós estamos falando de empresas, nós estamos falando de muitos elementos que corroboram e colaboram para que isso aconteça, né, Leandro? Então a gente teve vários passos importantes, a gente teve recentemente algumas audiências, 4 audiências em questão de 15 dias, eu consegui acompanhar 3, 2 presencial, 1 virtual, uma na Assembleia Legislativa e uma na Câmara de Caxias e a outra que foi realizada no campus da URGS, eu acompanhei de forma virtual e foi apresentado um estudo e uma das coisas que a própria ciência, os próprios estudos mostram, que a reitora, a professora Márcia apresentou, é que a Serra, a nossa região, ela está fazendo uma curva inversa do que o Estado está fazendo. Enquanto a maior parte do Estado caminha para o envelhecimento, a nossa taxa de natalidade está sendo maior. E claro que a gente tem um outro fator, que é o fluxo migratório para a região, que é o quê?
a família que vem para cá em busca acelerado de emprego. Até depois das enchentes, né? Vamos dizer assim, entre aspas, os refugiados climáticos, né? Alguns autores têm destacado e chamado disso. Ou seja, o pessoal dos vales está vindo para cá porque precisou sair do seu lugar, próximo dos rios, teve várias enchentes, então estão reconstruindo a vida. Então, e também a região ela é próspera, ela tem desenvolvimento econômico, tem emprego. Só que ela muitas vezes carece de oportunidades de condição de estudo, como por exemplo, falta uma universidade federal. E isso é o ponto que chamou a atenção no próprio estudo da reitora, porque nós estamos mostrando, tem público aqui. E as propostas iniciais, elas dialogam com a realidade do setor produtivo, do setor social, que é o quê? 6 cursos: administração, pedagogia, ciência de dados, engenharia agrícola, engenharia de produção, e tem um outro nomezinho lá que eu não lembro, mas enfim, engenharia de produção de materiais, algo do gênero, e engenharia mecânica. E mais 2 meio que engatilhados. E mais 2 que já foram sinalizados, que é artes cênicas e psicologia. Ou seja, e fora que já tem até de bastidores olhar para a pós-graduação, para começar. Por quê? Porque tem que contemplar a formação continuada. Imagina só uma empresa aqui da região que precisa de mão de obra qualificada. Beleza, a pessoa já é graduada, mas tu tem que te atualizar com o mercado, tu tem que te atualizar com as novas informações. E a partir daí que vai buscar esse apoio, esse suporte. Inclusive a professora Márcia disse, nós vamos estar nas empresas e vai ter aula prática dentro das empresas. Vai ter aula lá, porque é isso que a gente quer. A gente quer um campus diferente que dialogue com a realidade e com a região. Qual seria a modelagem da Universidade Federal da Serra Gaúcha? Seria alguma coisa semelhante ao que tem no estado? Porque, por exemplo, tem a URGS em Porto Alegre, tem a Universidade Federal de Santa Maria. Tem outras, estou dando um exemplo. Elas são ligadas, cada uma é cada uma? Como é que funciona? Na verdade, o campus, no primeiro momento, ele começa totalmente vinculado à URGS geral de Porto Alegre. Porto Alegre. Mas, no futuro, a gente sonha com algo 100% autônomo e independente. Desvincular. De fato, constituir uma Universidade Federal da Serra Gaúcha, como aconteceu com a própria FSM, que começou dentro da URGS e se tornou essa proporção. Então, isso é importante, ter os primeiros passos. Eu falava nas audiências e conversar com as pessoas, tem que dar o primeiro passo. Vai começar? É 6 cursos. Talvez a pessoa, quem está nos acompanhando, quem viu a mobilização, talvez não é o curso do seu agrado, do seu interesse, mas precisa começar. Não vai agradar todo mundo e não vai contemplar todo mundo no começo, mas é o primeiro passo e precisa ser dado. E agora, o outro debate que a gente tem feito, tem acompanhado, Leandro e os nossos amigos telespectadores, é a sede, é o local. Sim. Tinha muito encaminhado. Eu te digo que estava mais... Estava quase fechado, 90% fechado Campus a aquisição 8. Do Campus 8. Para quem não sabe, Samuara. Basicamente, como eu dizia nas audiências, está mais para Farroupilha do que para Caxias, que é um prédio da URGS, é um prédio histórico, enfim, que abrigou durante anos... Uma congregação religiosa. Uma congregação, depois a universidade fez a aquisição do prédio e lá foi sede de cursos de design, moda, artes, etc, etc. E o que acontece? É o lugar. Por quê? Porque tem uma área vasta para expansão, já teriam as salas prontas, etc, etc. Só que o X da questão que o valor para a reforma, a revitalização, que os estudos técnicos que foram realizados pela universidade mostraram que para botar em funcionamento como a universidade quer, vai 100 milhões de reais. A URGS pediu 32 milhões pelo prédio, então teria que ter 132 milhões de reais. Então, para fazer o projeto acontecer. Inviabilizou. O governo federal destinou 60 milhões para começar a universidade. A URGS já pediu mais 15. Então, se estima que vão se buscar até 75 milhões para iniciar. Então, desses 60 que já está garantido, a universidade tem que fazer o quê? Um valor, ela tem que comprar o prédio, se precisar fazer algumas reformas, algumas benfeitorias, e depois o restante ela tem que imobiliar, ela tem que botar equipamentos dentro da universidade. E também os primeiros cursos que vão começar, eles não são tão complexos com laboratórios. Por isso também que foi feito dessa forma. E o que acontece? Eu propus que a universidade olhe o antigo prédio da Faculdade Cenecista.
aqui na 14 de julho, bem no coração do centro, que foi sede do Colégio Santiago, depois pertence à rede Senec, e eu conversava com o Verona, o Césio, que é um dos dirigentes, enfim, da faculdade, e ele deixou bem claro, a gente está disposto a conversar sim. Por que não conversar? Dialogar faz parte do processo. Ele me atendeu de forma muito, muito republicana, de uma forma bem legal, e em primeira mão aqui para ti, e nesta quarta, que eu falo aqui contigo, na quinta-feira de manhã... Quinta-feira de manhã, amanhã de manhã, a Universidade Federal, um corpo técnico estará aqui conhecendo as estruturas da Faculdade Cenecista para ver como é que está, de fato, fazer essa visita. Então, é um passo que está sendo dado. Aí tu vai me perguntar, tá, mas vereador, tu tem garantia que vai ser ali? Não, eu propus. Eu acho que no momento do debate, quando se viu que os olhos voltaram para debater o lugar, várias ideias pipocaram. Por exemplo, o Friso falou lá no antigo Senai Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, lá em Caxias. Eu falei aqui, teve pessoas que falaram de um outro prédio que é do Cristóvão, que é de outra área. Enfim, e também surgiu o nome do antigo prédio da Faculdade de Odontologia da FSG, na rua Os 18 do Forte, ali no centro de Caxias. A universidade vai comprar o prédio que maior tiver, se encaixar dentro do orçamento e com maior viabilidade econômica. Então vai ser feito um estudo. Então por isso que é importante de colocar o nome de Farroupilha no radar. Claro, tu vai me dizer, é um sonho, mas por que não? Pode ser que sim, pode ser que não. O não a gente já tem como resposta, sim. Então a gente vai em busca do sim, a gente tem feito o quê? Propositivo, buscando, conversar, convergir. São duas questões, né? Da comissão gostar do prédio, aqui da Faculdade Senec, e outra, o que a Faculdade Senec, a rede Senec vai pedir pela venda do espaço. É isso, né? Isso, e tem também que ver, por exemplo, que eu acho que é o grande diferencial de cara já do prédio da Faculdade Cenecista em relação ao Campus 8, que aqui tem acessibilidade. Lá não tinha. Então lá era um dos pontos que questionava a universidade, mas a gente não pode mais falar em construção de prédio ou instituição de um ensino, que nem, por exemplo, uma faculdade, não tem como não pensar em acessibilidade, que é algo básico. Então, a Faculdade Cenecista, entre aspas, arranca na frente porque tem o prédio com acessibilidade. Aí alguém vai dizer, tá, mas e estacionamento? Estacionamento a gente busca alternativas. Por exemplo, do outro lado da rua da antiga Faculdade Cenecista tinha um mercado embaixo, tinha um estacionamento. Por que não locar? Enfim, a gente tem que vislumbrar, a gente tem que pensar a cidade, a gente tem que pensar para frente. E é o que eu tenho feito esse debate, olhando o interesse coletivo. Vereador, eu preciso encerrar, o tempo já se foi. Te agradecer pela presença aqui, te deixo com os 2 minutos finais. Bom, Leandro, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade. Tu sempre está presente conosco lá na Câmara, na comunidade. De fato, tu faz, volto a dizer, um belíssimo trabalho. Quero dizer aqui para as pessoas que estão nos acompanhando que tem uma grande audiência. Muitas pessoas que eu converso na rua, eu te assisto lá na TV do Adamate. Para as pessoas dizer que tudo isso que eu venho falando, principalmente da água, é muito preocupante, não é blefe, não é bravata política. Eu estou pensando no futuro. Por isso que eu chamo, venham, participe, se interem do assunto. É muito grave o que vai acontecer. E não é para torcer contra. Se o Jonas mudar de ideia, o governo municipal, e ele quiser resolver fazer uma licitação, ele terá o nosso apoio. Ah, mas tu propôs a municipalização. Sim, mas antes de assinar o aditivo é muito melhor a licitação. O que não dá para aceitar é o aditivo. O aditivo vai ser danoso para a nossa vida. E quanto à universidade, a gente sonhou, a gente lutou e agora está acontecendo. E quem sabe ali na frente a gente tenha aqui em Farroupilha uma Universidade Federal. É um sonho, mas não custa sonhar. Vamos realizar. Obrigado, vereador Juliano. Até uma próxima oportunidade. Gente, ficamos por aqui. Até amanhã. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio
Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Super Andreassa, aniversário Andreassa, um mês de ofertas e prêmios para você. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O aniversário Andreassa chegou e eu tô aqui para convidar vocês para essa grande festa. Prepare-se para concorrer a Vale Viagens e transformar suas compras na viagem dos sonhos. É muito fácil participar. A cada R$300 em compras, você garante seu cupom e com as marcas parceiras, suas chances aumentam. Prêmios instantâneos direto nos caixas e vale compras de R$1.000. É ganhar na hora! Aniversário Andreassa, a sua viagem dos sonhos te espera. Vem comemorar!